Oi, gente querida, tudo bem com vocês? O vídeo de hoje é um vídeo tão importante. Então, antes de mais nada, eu quero pedir a todos vocês que abram o coração, estejam com o coração de fato aberto para ouvir o que Deus tem para falar para você. Deus falou muito ao meu coração, mas demais. Então eu quero compartilhar esse vídeo com vocês, porque na verdade o que Deus tem falado comigo é que nós estamos vivendo num tempo, numa janela de grande oportunidade para compartilhar sobre o amor de Deus. Então é muito importante que você ouça esse vídeo, veja aquilo que eu vou estar falando com o coração aberto para que Deus possa ministrar ao seu coração. O tema deste vídeo é o impacto da santidade de Deus. Como os homens que contemplaram a Deus como Ele realmente é, se sentiram. Já de antemão eu quero dizer para vocês que eles ficaram impactados. Ninguém pode contemplar a glória de Deus e ficar naturalmente. A verdade é que nós perdemos muito a perspectiva de quanto Deus é santo e de quanto nós somos pecadores diante dele. Por quê? Porque nós estamos sempre nos comparando com os homens. Então, quando eu penso, por exemplo, eu me comparo com Hitler, com Stalin, eu me sinto muito melhor do que ele, essas pessoas. Mas quando eu penso no Billy Graham, quando eu penso no Martin Luther King, quando eu penso em homens que morreram pela causa do Evangelho e que viveram uma vida de santidade extraordinária, eu me sinto pequeno. Mas a verdade, gente, que o padrão de santidade que nós deveríamos nos comparar não é com nenhum homem, mas é com o próprio Deus, com o próprio Senhor Jesus. E hoje, então, eu quero falar para vocês de algumas pessoas que Deus tirou a cortina do mundo físico e revelou-se a si mesmo no mundo espiritual e como esses homens tiveram a reação, que impacto causou isso na vida deles. Então, aperte o cinto, abra o teu coração e os seus ouvidos, porque Deus vai falar com você. O primeiro homem foi Moisés. Moisés falava direto com Deus, né? Deus falava com ele. Mas um dia Moisés não se contentou em ouvir a voz de Deus. Moisés quis ver a Deus. Lá em Êxodo 33, versículos 18 a 23, a gente lê assim: Então ele disse: Rogo-te que me mostres a tua glória. Moisés pedindo para Deus, né? Respondeu-lhe: Farei passar toda a minha bondade diante de ti, e te proclamarei o nome do Senhor Yahweh. Terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia, e me compadecerei de quem eu me compadecer. E acrescentou: não me poderás ver a face, porquanto nenhum homem verá a minha face e viverá. Ou seja, na carne, né? Enquanto estamos na carne, em visão espiritual, o Senhor até mostra, mas na carne, nenhum homem pode ver a glória de Deus, a santidade de Deus e viver. E Deus fala: não me poderás ver a face, porquanto homem nenhum verá a minha face e viverá. Disse mais o Senhor: eis aqui um lugar junto a mim, e tu estarás sobre a penha, uma rocha, né? Uma montanha. Quando passar a minha glória, eu te porei numa fenda da penha e com a mão te cobrirei, até que eu tenha passado. Depois, em tirando eu a minha mão, tu me verás pelas costas, mas a minha face não se verá. Olha que coisa linda, né? Moisés queria tanto ver a face de Deus, gente, que ele pediu para Deus. Ele tinha essa liberdade, né, com Deus. E Deus falou: Moisés, não vai dar. Se você vir a minha glória, você morre. Então eu vou colocar você numa rocha, numa caverna. Eu vou cobrir a sua vista e vou passar com a minha glória, com a minha bondade. E quando eu tiver passado, eu tiro a mão e aí você vai me ver pelas costas. Que coisa linda, gente. Deus, ele não pôde dizer sim para Moisés totalmente, mas ele permitiu que Moisés o visse passando. E a glória de Deus só de costas foi tão poderosa, gente, que a face de Moisés ficou brilhando.
E aí ele colocou um véu. Acontece que depois de um tempo, a glória de Deus começou a sair de Moisés, do brilho da glória de Deus no rosto de Moisés. E ele botou um véu para cobrir, talvez ficou envergonhado, né? Lá em 2 Coríntios capítulo 3, versículo 7, Paulo diz assim: e se o ministério da morte, gravado com letras em pedras, se revestiu de glória, a ponto de os filhos de Israel não poderem fitar a face de Moisés por causa da glória do seu rosto, ainda que desvanecente. Moisés, num primeiro momento, ele cobriu o rosto porque a glória de Deus brilhava demais. Aí ele botou o véu e o texto diz aqui, né? Paulo diz que a glória de Deus estava lá, mesmo que fosse desvanecente, ou seja, aos poucos ela foi saindo. Mas a verdade, gente, é que a glória de Deus, da sua santidade, da sua perfeição, da sua majestade, é algo tão extraordinário que muda a vida das pessoas. Muda a vida das pessoas. Eu tenho certeza que aquilo mudou completamente a vida de Moisés, porque ele entendeu que Deus é esse que ele servia e que nós servimos. Então, eu fico pensando pessoas que não têm essa dimensão da glória e da santidade de Deus. Elas são pessoas, sabe, que olham para Deus como se fosse qualquer um, como se fosse seu servo. Ah, você tem a obrigação de me fazer. Não, gente, ele é o Deus Criador, ele é o Todo-Poderoso, ele é santo, ele é perfeito e nós somos pecadores. Um segundo homem que teve uma visão da glória, da santidade de Deus, não com os olhos abertos, mas em visão, né? Foi Isaías. Lá no capítulo 6, nos versículos 1 a 5, nos conta que Isaías foi para o templo, né, quando morreu o seu amigo, o rei Uzias. E ali ele teve uma experiência com Deus. Eu vou ler para vocês. No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas das suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele. Cada um tinha 6 asas, com 2 cobriu o rosto, com 2 cobriu os seus pés, e com 2 voava, e clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. As bases do limiar se moveram à voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Queridos, Isaías se sentiu o último dos pecadores, o camarada mais infiel, mais impuro, mais pecador, porque ele estava diante da santidade de Deus. Se eu disse para vocês, né, às vezes eu vejo o Billy Graham pregando, às vezes eu vejo, né, o Martin Luther King, que são 2 heróis da fé que eu me espelho, procuro seguir, né, o seu comportamento. Eu me sinto tão pequeno diante desses homens. Agora imagine diante do Deus Todo-Poderoso, de toda santidade. Isaías se sentiu pequeno, ele temeu, ele disse: ai de mim, eu sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Senhor dos exércitos. Ele teve consciência, irmãos, de quão pecador ele era. Este é o impacto que a santidade de Deus provoca em nós, pecadores. O terceiro homem que eu quero citar é João. Lá no Apocalipse, capítulo 1, versos 10 a 18, e não se esqueçam, João era aquele discípulo amado, o discípulo que se sentia amado, que tinha completa liberdade com o Senhor. No dia da ceia, foi ele que deitou no peito de Jesus para perguntar quem ia traí-lo. Ele tinha muita intimidade com Jesus, conhecia Jesus, andou com Jesus e contemplou a santidade de Jesus na terra. Mas aqui, gente, no Apocalipse, ele vê o
Cristo revestido de glória e de majestade, poder e de santidade, porque quando Jesus veio à terra, ele se esvaziou, como diz Filipenses capítulo 2, né, da sua glória, da sua majestade, dos atributos da sua divindade, embora ele nunca deixou de ser Deus, mas ele não estava ali com toda a sua glória e majestade. Mas agora que João está vendo o seu Senhor, aquele que ele amava, aquele com quem ele tinha grande intimidade, olha o que o texto diz: achei-me em espírito no dia do Senhor, era um domingo, e ouvi por detrás de mim grande voz, como de trombeta, dizendo: o que vês, escreve em livro e manda às 7 igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Voltei-me para ver quem falava comigo, e voltado vi 7 candeeiros de ouro, e no meio dos candeeiros um semelhante a filho de homem, com vestes talares e cingido à altura do peito, com uma cinta de ouro. A sua cabeça e cabelos eram brancos como alva lã, como neve, os olhos como chama de fogo, os pés semelhante ao bronze polido, como que refinado numa fornalha, a voz como voz de muitas águas. Tinha na mão direita 7 estrelas, e da sua boca saía-lhe uma espada afiada de 2 gumes. O seu rosto brilhava como o sol na sua força. Quando vi, caí aos seus pés como morto. Porém ele pôs sobre mim a mão direita, dizendo: não temas, eu sou o primeiro e o último, e aquele que vive. Estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos, e tenho as chaves da morte e do inferno. João viu o Cristo ressuscitado, viu o Cristo revestido de glória, de majestade. O seu rosto brilhava como o sol na sua força. Ele caiu como morto, porque diante da santidade, da glória, da refulgência, do brilho, do fulgor, da santidade e do poder do Todo-Poderoso Yeshua HaMashiach, ele caiu como morto, mesmo em espírito. As suas forças saíram do seu corpo diante daquele que é santo, santo, santo é o Senhor. E nessa hora, o Senhor pôs a mão sobre ele. Sobre minha mão direita o Senhor pôs, dizendo: não temas. Eu sou o primeiro e o último, aquele que vive. Estive morto, mas que estou vivo pelos séculos dos séculos, e tenho as chaves da morte e do inferno. Queridos, como um Deus tão santo pode conviver com pecadores como nós, se não for pela graça e pela misericórdia de Jesus? Jesus tocou em João, mesmo que ele fosse um homem de Deus, um pecador, e ele foi reanimado, reavivado para receber aquela revelação maravilhosa. Mas a verdade, queridos, é que quando nós temos a visão da santidade de Deus, o que vem sobre nós é a consciência inexorável, inevitável, de que somos pecadores, impuros, e que se não fosse pela graça, favor imerecido, pela misericórdia de Deus, nós seríamos fulminados. Exatamente aquilo que Deus falou para Moisés. No Velho Testamento ele não podia se revelar. Por quê? Porque não havia sobre Moisés ainda o sangue do Cordeiro. Jesus ainda não tinha morrido pelos nossos pecados, para nos justificar. Eu fico pensando quão impuros nós somos. Enquanto nós nos comparamos com homens, nós nos sentimos tentados a sentir: olha como eu sou bom, olha como eu sou santo, olha como aquele indivíduo é pecador, né? E nos colocarmos na posição de juiz. Jesus, o santo, aquele que é perfeito, diz: eu não vim para julgar, mas para salvar a humanidade. Queridos, nós temos sim que nos levantar contra toda sorte de desmandos, de desvios, de heresias,
de mornidão dos nossos dias. Mas nós temos que falar isso por causa do Senhor, da santidade do Senhor, mas nunca nos colocarmos como juízes de ninguém, porque não somos juízes. Nós não somos juízes, nós somos embaixadores do reino de Deus. Nós temos que nos sentir aquém daquilo que Deus espera de nós. Nós temos que avaliar o nosso coração, julgar a nós mesmos e nos arrepender e botar a cara no pó e pedir perdão para Deus e viver para a glória dele e buscar a sua santidade. Mas não julgar ao nosso irmão. Nós não conhecemos o coração, nós não conhecemos a situação, nós não conhecemos tampouco o processo do trabalho de Deus na vida dessas pessoas. Quando você vê alguém que está num estado de santidade que você acha bacana, essa pessoa pode estar à beira da queda e do abismo. Pode estar retrocedendo. E em contrapartida, às vezes você pode ver uma pessoa que está muito aquém daquilo que Deus espera dela, mas já está num processo de arrependimento, de quebrantamento e de caminhar debaixo da liderança de Deus. Então, queridos, não julgueis para que não sejais julgados. Eu quero, por último lugar, falar sobre o impacto da santidade de Deus na vida de Jesus Cristo. Lá em Mateus capítulo 27, versículo 46, a Bíblia diz: por volta da hora nona era 3 horas da tarde, clamou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lama sabachthani, o que quer dizer: Deus meu, por que me desamparaste? Ali estava na cruz o próprio Deus Filho, que nunca pecou, que sempre amou, que nunca odiou, que nunca invejou, que nunca teve um pensamento impuro. Estava lá sendo crucificado, abandonado pelo Pai, por causa do meu pecado e do seu pecado. Ali ele sentiu a dor do abandono, da comunhão eterna com Deus, que tinha sido abalada naquele momento por causa dos pecados da humanidade. Então, na vida de Cristo, o impacto da santidade de Deus, e ele é Deus, e ele era o Deus Filho, totalmente santo, mas ele recebeu o impacto da santidade de Deus, porque sobre ele estavam os pecados de todo mundo, da humanidade inteira, desde os pecados passados e tantos demais que viriam, o meu e o seu pecado. E naquele momento, Jesus recebeu o julgamento, o justo julgamento de Deus sobre os pecados. Para quê? Para que você e eu não tivéssemos que ser condenados eternamente, mas pudéssemos ter comunhão plena para com Deus. Foi porque ele morreu pelo perdão dos nossos pecados e ressuscitou para a nossa justificação, que nós podemos ter comunhão com Deus, temos intrepidez para entrarmos na presença de Deus, cobertos pelo sangue de Jesus. Mas, queridos, não esqueça, nós somos pecadores. E, portanto, devemos julgar a nós mesmos, não estabelecer juízo, nem condenação e tampouco usar redes sociais para ganhar seguidores, simplesmente para acusar o irmão, para servir de juiz. Pastor, quer dizer que nós não podemos pregar contra o pecado? Devem pregar contra o pecado, devemos denunciar o pecado, mas não apontar o dedo para o pecador. Não cite nomes, não use pessoas, não julgue o comportamento exterior delas, mesmo que seja claramente errado. Quem é você para julgar? Quem sou eu? Nós somos pecadores réus, iguais a estas pessoas. Só há uma coisa que nos iguala a todos os homens: somos pecadores. A única coisa que nos iguala é que somos pecadores. Então, meu querido, eu quero dizer para você que quem busca Deus, quem busca a santidade de Deus, cada vez mais deixa de olhar para os outros como pecadores e passa a olhar mais para si mesmo.
Eu tenho que buscar a Deus para viver uma vida de santidade. Eu tenho que buscar a Deus para me parecer mais com Jesus. Eu vou continuar pregando para que a igreja não seja morna. Eu vou continuar pregando contra os pecados para que as pessoas entendam e recebam a mensagem profética e se arrependam. Mas eu sempre me colocarei no lugar de um pecador arrependido, que foi restaurado pelo sangue do Cordeiro. A glória de Deus, a visão da santidade de Deus, nos leva cada vez mais a entender que somos pecadores e cada vez mais a não desejar apontar o dedo para ninguém, porque todos nós, perante Deus, somos iguais, igualmente pecadores. E aquele que recebe a Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, recebe o dom, o presente que é a vida eterna, pela graça, por meio da fé. Não pelas nossas obras. Pela graça sois salvos, Efésios 2, 8 e 9. Mediante a fé. Isso não vem de Deus. É um dom de Deus, é um presente de Deus. Não de obras, para que ninguém se glorie. Você não é merecedor de nenhuma das bênçãos de Deus. E tampouco da salvação. Então, meu amado, minha amada, seja portador da mensagem de graça. Todos nós temos que ouvir esta palavra. Eu preguei primeiro para mim, porque eu às vezes também olho e sou tentado a me balizar pelas pessoas, achar que alguém é melhor do que eu, alguém é pior do que eu. Mas o Senhor fala comigo hoje: filho, quanto mais próximos da minha santidade, mais as pessoas entenderão a graça e a misericórdia, o amor e a bondade, e também entenderão quão pecadores somos, todos nós. Amém? Que o Senhor te abençoe e que Ele possa te usar como luz do mundo e sal da terra. Não tem problema algum denunciar o pecado. Mas cuidado, não seja juiz de ninguém. Não seja usado para cancelar reputações, para apontar o dedo sobre ninguém. Porque a Bíblia diz: com a medida com que medis, sereis medidos. Com a medida com que julgais, sereis julgados. Tenha misericórdia pelas pessoas e Deus terá por você também. Um beijo no teu coração. Deus te abençoe, em nome de Jesus.